Eu decidi gravar daily vlog hoje. Ai, tá torto. Pra mostrar a rotina do canal, né? Como é que é feita a produção, tudo mais. E a minha rotina de trabalho, até porque o canal não é só o canal. Eu tô tentando gravar com fone de ouvido. Eu vou ver se esse áudio, esse começo aqui ficou bom. Aí se ficou, eu vou continuar gravando daily vlog com ele. Senão eu mudo pro outro fone. Nossa, eu tô todo torto, gente. A minha rotina começa, eu acordo. Agora são 5 da manhã, 10 para as 9. Eu geralmente acordo umas 8, fico 1 hora lendo, aí normalmente eu vou dar uma volta no parque, aí depois eu volto para casa para não ficar muito tempo nas redes, né? É mentira. Ai, eu acordo já no desespero, atrasado todo dia. Não, brincadeira. Geralmente eu já acordo, já tenho que ver se não tem mensagem, porque o escritório começa a trabalhar a partir das 8, então tem algumas pessoas que já começam a mandar mensagem cedo, então eu já abro pra ver se tem mensagem, se não tem, sigo a rotina. Aí eu levanto, vou tomar banho, escovar os dentes, e agora eu tô preparando o café. Bonitinho, né? Lambido de vaca. Ai, gente. E hoje o café vai ter que ser reduzido porque eu esqueci de comprar café. Não deu tempo, na verdade. Vai ter que ser menos café. Mas também não é uma coisa lá super, meu Deus, nossa, porque eu já tomo café em porções pequenas, né? Então geralmente eu faço meia caneca. Na verdade, eu geralmente faço quase uma caneca, isso aqui vai dar um pouco menos que uma. E aí você pode estar perguntando, né, a quem interessa a minha rotina do dia, né, no canal? Não sei. Não sei pra quem eu tô gravando também, mas não me importa. Eu preciso preencher aí um vídeo do canal e eu vou colocar esse vídeo. Na verdade é porque assim, eu vou explicar pra vocês. Eu tenho um cronograma de vídeos, né, que eu faço aí. E aí, aconteceu um problema. E eu não consegui gravar durante uma semana. Porque geralmente eu gravo numa semana os vídeos que vão sair na semana seguinte. E aí, pra não adiantar alguns vídeos, eu preciso de um vídeo pra preencher e eu vou colocar esse no sábado. E de sábado geralmente eu posto alguns vídeos mais tranquilos e tudo mais, não tão com roteiro tão grande assim, ou com tanta informação, né? Eu tento colocar os vídeos geralmente que são mais de teatro ou de discussão. E esse final de semana vai ser um pouquinho diferente. Vou fazer menos café. Eu espero que dê café suficiente pra comer o bolinho que eu comprei ontem. Agora eu vou tomar café e a gente conversa daqui a pouco. Tchau. Bem, eu vi lá no celular o áudio, não sei se ficou bom. Eu acredito que não tenha feito diferença nenhuma o fone de ouvido, mas é isso. Então eu vou gravar aqui, eu tô com o outro celular aqui gravando, e o que eu trabalho, né, tá aqui. Enquanto abre os arquivos, aí eu vou falando com vocês. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto. E hoje normalmente é um dia bem corrido, mas o que eu fiz? Essa semana tem episódio do podcast, né? Sai na quinta-feira, então já saiu, né? Esse vídeo aqui vai sair no sábado, o áudio do podcast saiu na quinta-feira. No outro canal, sobre arquitetura e tudo mais, e nesse final de semana a gente falou sobre cinema, tem uma convidada lá, a Claudina. E aí, normalmente, de terça-feira é o dia que eu termino de editar o vídeo de sábado e começo a editar o podcast pra sair na quinta. Mas o que eu fiz? Eu gravei o podcast na sexta-feira passada, eu consegui gravar, né? Editei ele no sábado. Aí o vídeo de amanhã, quarta-feira, eu gravei no domingo à noite e já editei ele ontem.
Então hoje vai ficar pra eu editar só esse vídeo aqui e o restante das coisas já estão editadas, tá tudo prontinho. Eu só preciso fazer a thumbnail, a descrição do vídeo de amanhã, que já tá tudo separado aqui, eu só preciso montar. Eu trabalho em outro lugar, né? Eu tenho um trabalho formal, além do canal, então boa parte do dia aí é dedicado a ele, e aí entre os horários aí de pausa e tudo mais é quando eu faço alguma coisa pro canal. Até gravar, tipo, eu tomando café da manhã, acordando e tudo mais, mas gente, eu tenho muito ódio pra poder fazer esse tipo de coisa. Então não vou nem gravar, né, porque já ia ficar com ódio 2 vezes, tem que acordar gravando, tem que acordar. Então, tipo, eu acordei, fiz as coisas que eu tinha que fazer e conversei ali um pouquinho durante o café, porque na verdade eu quase não tenho o costume de conversar de manhã, só quando realmente tem alguma coisa de trabalho. Então, normalmente eu começo a trabalhar ali por volta das 10 para as 9 horas da manhã. Hoje eu acordei atrasado, porque, né, eu já falei pra vocês, eu moro na Vila do Chaves aqui, tem barulho até 3 horas da manhã no prédio. E começa barulho cedo aqui, né? Acaba ficando um pouco complicado ali o conseguir dormir cedo e o acordar cedo depois. Principalmente porque eu tenho um probleminha do sono, que é, se eu pudesse dormir, eu só dormia da minha vida. Esse probleminha aí é bem complicado. E aí, na parte da manhã, eu trabalho, né? Pro meu trabalho formal. E ali, quando dá umas 11 horas da manhã, eu vou gravar e postar o vídeo, o short, né? Que aí eu posto o short no YouTube, né? E aí replico ele pro Instagram também. E eu tenho feito, não sei se vocês separaram, eu tenho postado muitos shorts nos últimos dias, mas não vai ser sempre assim. É só por enquanto que tá com muita coisa pra postar, então eu tô postando 2 por dia, mas a ideia é ficar só 1 por dia. E como eu não faço recomendação mais de filme, que antes eu fazia um vídeo longo, uma vez por mês, né, geralmente no último final de semana, recomendando tudo que eu assisti no mês. Mas eu não faço mais esse vídeo, né? E ele era um vídeo que não tinha visualização, mas os cortes deles e os shorts que eu fazia a partir desses vídeos tinham muita visualização. E eu usava ele como parâmetro para saber se tem algum outro vídeo que eu tô deixando passar ali que eu podia falar dele dentro de design de produção e tudo mais. E aí já vai fazer uns meses já que eu não faço esse vídeo de recomendações, então eu voltei a fazer, mas eu faço ele só em shorts. Eu não faço ele em vídeo mais, porque em vídeo não dava visualização. E aí o bom é que eu comecei a fazer isso daí, então já peguei alguns filmes que dá pra fazer vídeo aí no canal. Até porque eu vejo muita coisa. Eu tenho o costume de assistir série, mas eu enrolo muito pra ver série. Não enrolar pra tipo, começou a ver, demora 3 anos pra ver ela. Eu enrolo pra começar uma série nova. Quando eu começo, eu não tenho parcimônia. Começo a assistir o episódio hoje, amanhã eu já terminei a temporada inteira da série. E é assim. Por isso que eu não gosto de começar a assistir séries que estão em andamento ainda. Normalmente eu vejo séries ou que já acabaram, ou que eu sei que é uma temporada única e tudo mais. Acompanhar, tem pouquíssimas que eu tô acompanhando, mas são séries que estão aí, tipo, há pouco tempo e que eu gosto muito da temática. Tipo Stranger Things, que vai acabar esse ano e eu tava acompanhando. Ou O Conto da Aia, que acabou esse ano. Final do ano, não lembro. Então eu uso esses shorts pra isso, né? Pra monitorar o que tem ali de conteúdo que pode ser interessante eu trazer pro canal. Já deu ruim de eu fazer um vídeo que o short ia muito bem, vai muito bem até hoje, que já foi postado há quase, um ano. Fiz o vídeo não tem visualização. Sim, isso acontece. Mas, por exemplo, tem vídeo que tem o short, eu fiz o vídeo, e o vídeo eu tô vendo que aos poucos tá ali tendo visualização pingando nela, né? Porque, por mais que seja um canal pequeno, a quantidade de visualizações não são grande ali no início, eles demoram, o YouTube começa a recomendar o vídeo depois de alguns dias, tudo mais. Então, esses vídeos aí, às vezes o YouTube ele recomenda de alguns dias, mas ele recomenda uma palavra muito forte, né? Porque o YouTube não recomenda canal pequeno. Não sei se vocês sabem, eles não recomendam. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que curtir o vídeo, se inscrever no canal e interagir. Pode deixar comentário, hate. Não deixa hate não. Se deixar hate, eu vou bloquear você. Quando eu tô com muita paciência, eu até bato papo. Já consegui converter hater. Porque não tem muito comentário nos vídeos, porque a grande maioria que eu recebo é hate. E aí eu só, né, vou lá, silencio a pessoa e ninguém nunca mais vê ela nunca mais vista aqui no canal, então tá ótimo. Só ela vê ela xingando. E são hates muito aleatórios, não tem nada relacionado com vídeo, né? Então eu acabo só bloqueando mesmo. Se fosse pelo menos em relação ao conteúdo, alguma coisa assim, eu até converso quando é alguma coisa do tipo. Mas como não é, vale a pena não, é só bloquear mesmo. Então eu vou trabalhar aqui, e aí quando for pra postar o vídeo short no meio da manhã, quase ali na hora do almoço, eu volto aqui, tá bom? E dá licença aí que eu preciso trabalhar. Bem, chegou aqui o horário de fazer o vídeo o short de recomendação de filme.
E como é que eu faço? Conforme eu vou assistindo os filmes, eu salvo o pôster dele no celular, né? Tipo, 28 dias, né? Eu salvo ele aqui e aí depois, conforme eu for passando os dias, eu vou falando, fazendo as recomendações e colocando o posterzinho ali na imagem, né? E aí depois eu excluo e aí eu faço a recomendação no celular, já subo ele pro YouTube, aí eu venho no computador e edito todas as coisas que eu preciso, né? Já jogo com o título pro YouTube, né? Mas aí eu tenho que ir lá fazer a descrição do vídeo, colocar as tags, baixar o vídeo, jogar pro celular, subir no YouTube, no YouTube não, subir no Instagram e aí colocar a legenda lá do Instagram também. E hoje tem vídeo aqui que eu já fiz. Geralmente para poder escolher qual filme que eu vou fazer a recomendação, né? São só filmes vistos recentes, eu não pego coisa que eu vi antigo não. Porque normalmente, de final de semana, eu tento ver pelo menos uns 2 ou 3 filmes. E durante a semana eu acabo vendo 1 ou 2, talvez. Porque durante a semana é mais corrido e eu assisto filme picado durante a semana, não tenho problema nenhum. Então eu deixo pra assistir durante a semana, ó o vizinho, vídeos que são... que eu não vá fazer vídeo, é vídeo mais pra passar o tempo mesmo, sabe? E aí eu não tenho problema nenhum, vejo filme de qualquer época, né, qualquer período, não tenho problema com isso, gosto de tudo quanto é tipo de filme, gênero. Assim, gênero mais ou menos, né, eu já falei que eu tenho um pouquinho de problema com filme de terror que tem, não que tenha gore, mas que tenha deformação, sabe? Então deformação, mutilação, esses tipos de filme eu não gosto. Até mesmo os premonições assim me dão um pouco de agonia, porque tem ali geralmente fica... É feito pra dar agonia, né? Mas eu não gosto muito, não é o tipo de filme que me agrada, então eu procuro não ver. Não tenho problema nenhum com filme de terror que tem, né, cenas gore, mas tem um limite ali do que eu gosto de gore. O que eu gosto de gore é foda, né? Eu vou falar hoje... Tem alguns vídeos, algumas recomendações que eu acabo guardando porque eu quero falar em algum momento sobre esse filme em um outro vídeo mesmo pro canal, alguma coisa assim. Então esses daí eu evito. Por exemplo, eu assisti a Bela e a Fera de 1946 esse final de semana e ele é um filme que eu vi pra poder fazer o vídeo de design de produção do Drácula, do Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, né? Que ele usou pra poder fazer toda a produção do filme como referência esses filmes de fantasia ou de adaptações de contos clássicos que surgiram ali nesse período, 1940, 50, que tem bastante, e tem muitos outros que vieram ali nos anos 60 e 70 e são todos filmes europeus, né? Não são filmes americanos, Disney, nem nada, porque esses filmes clássicos, adaptações de princesas ou contos de fada, nesse período, eles priorizavam muito o design de produção, tentando recriar esses reinos aí, não com muita fidelidade, mas com muita pompa. E é o que ele queria trazer pro filme dele, né? Principalmente nos figurinos. Mas isso daí a gente vai falar no vídeo mesmo. E aí, eu acho que eu vou falar... Nossa, será que eu falo do Megan 2? Eu acho que eu vou falar do Megan. Eu não achei o filme ruim, mas ele não tem nada a ver com o primeiro. Não é a proposta do primeiro, nem nada. Como eu já falei, eu gosto de todo tipo de filme. Não tem problema nenhum com eles. Mas... Bem, vamos lá. Não, eu vou falar sobre O Vento Levou. Eu não pretendo fazer um vídeo tão, né, brevemente assim sobre esse filme. Ele tem uma história bem interessante, principalmente porque ele foi feito ali junto com a produção do filme Mágico de Oz. Eles têm o mesmo diretor, inclusive, e parte das pessoas que trabalharam no design de um trabalharam no do outro. E os dois filmes se sobrepõem ali durante aquele período de montagem, né? E os dois concorreram ao Oscar, inclusive, no mesmo ano. E o que um não ganhou, o outro ganhou. Então, né? Win-win pro estúdio e pra quem fez os filmes. Bem, vamos lá. Vou fazer o vídeo aqui. Aí eu faço ele direto no YouTube, porque eu uso aquela ferramenta de shorts que tem tela verde, sabe? Aqui. Aí eu já coloco a capinha do filme. No vídeo de recomendação de vistos recentes de hoje, eu recomendo esse aqui, O Vento Levou, que eu vi recentemente. E ele é considerado um épico do cinema, né? Ele vai contar a história da Scarlett O'Hara, né? Que ele conhece aqui, o Clark Gable. Mas na realidade a gente vai acompanhar a história da Scarlett O'Hara desde o início da juventude dela até a vida adulta, por todas as coisas que ela passou antes
né, durante e depois a guerra civil americana ali, né, da separação e também por conta do fim da escravidão ali naquela região. E aí a gente tem a evolução tanto amorosa dos dois personagens, todas as coisas que acontecem, e também a maturidade dessa personagem aqui, que é bem importante, que ela passa de uma menininha mimada, chata pra cacete, e ali de uma adulta responsável, de certa forma, pela família e por todas as coisas. Eu não gosto de fazer um vídeo direto, agora eu percebi que eu fiz um vídeo direto. Porque aí, se acontecer alguma coisa durante um e outro, eu posso voltar e fazer só o trecho que ficou faltando. Mas aqui eu fui direto. Ele é um épico, é um filme irritante, tem muitas questões que são abordadas que são bem complicadas, mas eu recomendo muito a visualização dele. No vídeo de recomendação de vistos recentes de hoje, eu recomendo esse. Vou refazer esse final. Mas eu não gosto de voltar ao vídeo, porque aí depois ele não volta com foco, é uma bosta isso. Voltou sem foco, é um filme épico, clássico do cinema, muitos problemas, muitas questões, mas eu acho que é um filme que vale a pena, mas ele é... No vídeo de recomendação de vistos recentes de hoje, eu recomendo esse aqui, o Vento. E aí eu não revejo o vídeo, porque, né, acabei de gravar, eu tenho uma memória péssima, mas eu sei o que eu falei. E aí aqui eu só edito as informações dele e já faço esse processo. E aí eu vou fazer essas coisinhas aqui rapidinho, porque eu dei uma pausa aqui no trabalho pra fazer isso e já volto a continuar gravando. Terminei aqui de editar e já postei tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vão lá ver. Tá aqui, ó. Você pode me seguir no Instagram se vocês quiserem. É Marcos o Diniz. Marcos com U e Z no final. Eu não sei se vocês já repararam, né? Porque eu acredito que não, porque geralmente o público que vê os vídeos longos não é o mesmo público que vê os vídeos curtos, né? Não são tantas pessoas que veem os dois conteúdos. Mas nos vídeos curtos eu sempre coloco ali, né, que esse não é uma crítica, né? Eu não faço crítica de filme, dificilmente eu coloco críticas de filmes nos meus vídeos. Porque eu não acompanho crítica de filmes. Eu geralmente acompanho canais de notícias, inclusive aqui de terça-feira é o dia de acompanhar a live que foi feita na segunda-feira do Rapadura. E aí de terça-feira eu acompanho a live que eles fizeram na segunda, e na segunda-feira eu acompanho a live que o Daleno Nogari fez no domingo. E são lives de notícias, né? E aí eu deixo aqui tocando enquanto eu vou trabalhando e tudo mais. Fora isso, dificilmente eu vejo vídeos de crítica de filme, exatamente porque eu gosto de ver todos os tipos de filme. E eu não gosto de... Não tem nada contra canais de crítica, mas eu acho que você criticar um filme dentro de atuação, qualidades, ficar pontuando coisas no filme, primeiro que eu acho uma coisa super chata, porque você depois de um tempo para de ver filme e começa só a analisar essas coisas. E eu gosto de ver filme, eu não quero ficar tendo que ficar analisando ponto a ponto dele pra depois ficar falando mal, falando bem, porque eu tô falando do trabalho de outras pessoas, né? Bem ou mal, filme bom ou ruim, aí tem muita gente envolvida, são muitos trabalhos. Eu acho meio zoado a gente ficar criticando o trabalho dos outros quando a gente, na verdade, tá só criticando, não tá fazendo o trabalho, né? Mas acho válido esse tipo de processo exatamente porque às vezes as pessoas se identificam e conseguem até escolher filmes que vão ver com muito mais facilidade por conta do crítico. Então o que eu faço é recomendação, e eu coloco aqui no meu canal recomendação só de filmes que eu gostei. Dificilmente vocês vão ver eu falar mal de um filme, e mesmo quando é um filme que eu não gostei, se eu trago aqui no canal, eu trago pra tentar falar algumas coisas positivas dele e realmente discutir aquela direção de arte ou alguma coisa em relação ao mercado. E pode ser chamado de isentão, alguma coisa assim? Pode ser, mas isso daí não me afeta em nada, não me incomoda, né? Quem gosta de filme, gosta de filme. Vai ver filme mesmo que ache ruim. É uma bosta, não sei o que lá, vai ficar falando... Aí fica por conta da pessoa, se ela quiser assistir ou não, se ela achar que o filme que eu vi é uma merda ou não, ou qualquer coisa do tipo. Eu não tenho vergonha de gostar de filmes ruins, eu acho que se você tem vergonha de ver o que você gosta de ver, não faz nem sentido isso daí pra mim, na verdade. Olha o barulho. Eu sou daquele que... Você quer ver alguma coisa? Vai lá e assiste. Não precisa ficar se prendendo a nada, né? Você pode gostar do que você quiser gostar. E cinema tá aí pra gosto de todo mundo. Então faz sentido você assistir tudo. E principalmente pra quem trabalha com cinema, estuda cinema, qualquer coisa, você tem que ver de tudo. Filme bom, filme ruim, seja lá de que lugar que for.
Eu acho ruim mesmo, tipo, não falar mal de filme, eu fico com raiva de filme, eu acho o filme ruim mesmo quando ele deixa de ser só um produto, uma coisa que dá pra discutir e passa a ser só um material mesmo. As pessoas estão desovando a coisa e não tá nem aí se o filme é bom ou ruim ou qualquer coisa do tipo. E a gente pode dizer aí, colocar dentro nessas qualidades assim, por exemplo, os filmes da Marvel, que eles não estão nem aí pro filme, eles só querem lançar o filme pra ter dinheiro e fazer mais filme pra ganhar mais dinheiro. E não tem problema, é uma indústria, a gente sabe disso. Ninguém faz filme por caridade. Filme não é arte, eu já falei aqui no canal. O filme é uma indústria e precisa ser feito. Só que eu acho que tem uma linha tênue entre você saber que filme não é arte e tratar ele com o mínimo ali, de tipo, como um produto mesmo, você trazer alguma coisa de qualidade. E aí você começar só a jogar as coisas e foda-se se o que você tá jogando tem qualidade ou não. O que importa pra você é o que você vai ganhar em cima dele. E infelizmente é isso que é muito feito nos filmes hoje em dia de grande orçamento, né? E eu gosto de filmes de grande orçamento, eu gosto dos filmes, não todos, alguns filmes da Marvel, né? Eu vejo todos quando saem. Quando saem não, né? Espera aí cair do caminhão, sair no streaming, não tenho pressa pra ver esses filmes no cinema. Por isso que no meu canal eu não faço crítica, né? Eu falo de outras coisas, até porque não é a minha área, eu não sou crítico, não fiz jornalismo. Não trabalho com crítica de cinema, eu sou cenógrafo, diretor de arte e eu vou falar dessas áreas no meu canal. Se alguém quiser ver crítica, qualquer coisa do tipo, tem um monte de canal que faz aí análise de filme, crítica, tudo mais, e eu acho super válido. Principalmente quando você sai ali do óbvio de falar só o porquê do filme e aquele nicho bem pequeno de falar porque gostou e o porquê não gostou, né? Quando você consegue trazer coisas muito mais profundas sobre o filme. Mas esses daí eu também não vejo, não são algumas coisas que me interessam. Eu vejo quando é um filme bem específico, alguma coisa que eu quero realmente me aprofundar um pouco mais. Um canal de crítica que eu recomendo, eu acho que todo mundo conhece, é o da Isabela Boscov e da Lena Gari. Eu gosto dos dois, mas dificilmente eu vejo as críticas deles, eu sou inscrito nos dois. E eu gosto mais da Isabela Boscov porque eu acredito que ela tá numa linha de pensamento bem parecida até com a minha, por mais que ela não goste de muitos filmes e ela fala que ela não gostou, mas ela sempre tenta procurar os pontos positivos que podem agradar pessoas e trazer pessoas a ver esse filme em algum momento. Porque as pessoas vão ver os filmes de qualquer jeito, você gostando dele ou não, você falando mal dele ou não. E eu também não gosto de falar de crítica de cinema porque sempre tem fã de filme, né? A gente sabe que fã de qualquer coisa é a pior coisa que existe na face da Terra. E eles são muito chatos e teve um período aí que eu não fazia crítica, mas eu falava muito mais uma opinião sobre o filme, além do que eu trago hoje, que é uma recomendação e falar sobre o processo criativo dentro do filme. E foi o período que eu mais recebi inscritos no canal, isso é muito bom, mas é um período que eu mais recebia hate e as pessoas fazem hate por qualquer coisa e normalmente não é sobre o que você tá falando, né? É sempre sobre a aparência, sobre o que você é, sobre o que você aparenta ser, então isso daí, nossa, não sou obrigado, não sou obrigado. Então eu decidi que, tipo, já não gosto de ficar vendo essas coisas. Não vou ficar fazendo um vídeo de crítica de filme só por conta de ganhar seguidores, sendo que é uma coisa que eu nem gosto de fazer, uma coisa que eu não consumo dentro do YouTube. E eu vou dizer pra vocês, eu consumo muito YouTube. Eu tenho televisão, mas ela não é conectada na antena nem nada, ela é conectada no YouTube. E filme, né? Filme, streaming e tudo mais. Então é isso. Agora eu vou voltar a trabalhar, daqui a pouco eu almoço. E aí no final da tarde eu volto pra editar o vídeo que eu vou postar à tarde, né? E aí, como agora eu postei um sobre O Vento Levou, normalmente à tarde eu tento pegar algum outro vídeo da mesma época, mais um trecho de filme, né? Eu não vou pegar uma recomendação, né? Vai ser um trecho de filme, eu geralmente pego um filme que seja mais ou menos do mesmo período, mas que não seja esse próprio, porque o YouTube e o Instagram, se você posta dois vídeos muito parecidos juntos ou muito próximos um do outro, ele não bane, né? Ele não entrega o segundo vídeo que você fez. Ele para, na verdade, de recomendar os dois, que ele entende ali como se você estivesse subindo a mesma coisa, sabe? Então eu pego alguma coisa mais ou menos ali do mesmo período, que até conversa com o primeiro vídeo que eu fiz, mais um outro filme. E aí na hora que chegar a tardezinha pra fazer esse, eu vou postar, vou trabalhar mais um pouco, daqui a pouco eu vou almoçar, e aí eu volto pro trabalho,
E aí a gente volta aí à tarde pra conversar mais um pouquinho. Bem, agora são quase 6 horas da tarde, voltei aqui. Não terminei de trabalhar, né, porque a gente nunca termina. Mas era pra eu ter postado mais cedo, mas eu não consegui parar aqui, tinha muita coisa pra fazer. Acho que agora sim. Eu ia... Aqui vai começando a ficar frio, então eu deixo as coisas já tudo aqui, porque... Começa amanhã quentinho, vai chegando à tarde, eu vou ficando com muito frio, dá 7 horas da noite, eu já tô dormindo dentro do sofá, assim, de tanto frio que eu tô sentindo. Eu postei os vídeos, né, e aí agora eu vou postar um vídeo com a cena de algum filme e tudo mais desses últimos que eu vi nos últimos tempos. Nossa, e pra vocês verem, eu vou... Deixa eu apagar aqui, que isso aqui eu já usei, mas tipo, meu celular é só print. Print de trecho de livro, né, porque como eu leio no Kindle, eu sei que dá pra marcar no Kindle, tá, eu não sou burro não. Às vezes eu sou, mas não é sempre. Aí eu tenho um caderno, porque esse daqui é um livro de design de produção, então eu preciso às vezes fazer algumas anotações, aí eu tiro uma foto da página do Kindle e faço a anotação digital, passo pro caderno para depois poder fazer outra pesquisa e pegar outro livro para ler, né? No final das contas, às vezes eu tô lendo 15 livros ao mesmo tempo. Mas aí o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso baixar aqui um... Eu já deixo já feito, né? Conforme eu vou vendo os filmes, eu já vou fazendo os cortes, né? Então eu já pego o trecho do filme que eu acho interessante, faço os cortes deles e deixo salvo no computador e também na nuvem, né? E quando eu quero, eu entro lá na nuvem, pego o trecho, né? Que eu acho que mais condiz ali com o que eu quero fazer e posto ele no Instagram e no YouTube. E depois apago, né, da rede aqui da nuvem. Aí de manhã eu postei um vídeo do filme O Vento Levou, né? Que é um filme clássico, um épico, tudo mais. E aí eu acho que eu vou postar um trecho do filme Homem-Elefante, do David Lynch. Porque eu tô assistindo... Não, acho que eu vou postar um trecho da Freira. Agora no cinema tá o filme do Luc Besson, né, o Drácula. Eu fiz um vídeo sobre a direção de arte do filme, sobre o design de produção do filme. Já tinha feito um corte sobre a mina, né, no filme ali, e aí eu fiz um outro corte sobre a cena da freira. Eu não vi o filme ainda, vou ver essa semana ainda. Então acho que eu vou postar isso aqui porque é uma coisa que tá em alta. E querendo ou não, esses filmes mais recentes você tem que postar na época, porque senão o YouTube esconde ele. Então eu tenho que me livrar desse logo, e os outros não tem tanta importância assim, porque eles são relacionados ali com vídeos que não são de coisas atuais, né? Já são de coisas antigas. E aí eu vou postar esse aqui. E aí eu vi, à tarde geralmente, durante o dia, né, eu escuto a live de notícias do Rapadura Cast de segunda, e aí eles fazem uma outra live na sexta-feira, né? E aí essa live da sexta-feira eu ouço ela ao vivo, né? Ao vivo não, né? Porque eles começam geralmente a 12:30, 1h da tarde. Geralmente esse horário tá super corrido, ou eu tô almoçando. E aí eu deixo pra colocar ela, pra deixar passando ali, depois de umas 3h da tarde. A live já começou, tá encaminhando ali. E aí eu deixo ela rodando. Aí geralmente ali no meio da tarde, assim, mais pro final, início da noite, eu já terminei de assistir, e aí vida que segue. No meu canal eu falava de notícias, né, também. Eu dava aí algumas notícias que eu tinha, era toda segunda, era toda terça-feira de manhã. Tinha um quadro de notícias, que aí eu pegava todas as notícias que saíam de de terça até segunda de manhã, né? Aí eu gravava segunda à noite e na terça à noite saía esse vídeo de notícias. E eu parei de fazer, né? É uma coisa que era bem interessante, mas eu acho que quando você trabalha com atualidades é interessante porque chama muita gente. É igual você fazer, como é que fala? Resenha de filme, né? Fazer análise crítica e tudo mais. Chama muita gente, mas você tem que trabalhar muito com a atualidade. Não adianta você trabalhar com nada mais antigo, que o YouTube já não acaba meio cagando pra aquilo, né? Porque ele quer alguma coisa que tá ali quente pra poder distribuir. E, nossa, eu acho que é muito cansativo. E assim, se eu fizesse só YouTube, acho que tudo bem eu manter esse vídeo aí de notícias e tudo mais. Mas tem algumas coisas que né, eu fui percebendo durante o tempo. Não adianta você fazer um vídeo longo de notícias se você já não tem um público, né? Então, ou você faz vídeos
únicos de notícias. E aí, por um tempo, eu até cheguei a fazer vídeos únicos de notícias. E aí eu dava uma notícia e eu trazia algumas outras coisas para complementar essa notícia, trazia algum filme, fazia alguma lista. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que era a notícia da briga que o Tom Hanks estava tendo com a crítica, né, especializada, que estava falando mal dos filmes dele, né? E aí ele reclamando, falando que ele não gostava de crítico e tudo mais, e aí ele dá ali o porquê, você até entende, né? Porque o crítico não é o público, muitas vezes. Então essas coisas não se relacionam tanto assim. E aí eu dou essa notícia e aí eu trago ali uma lista de 4 ou 5 filmes que a crítica não gosta, mas que o público gosta bastante, ou que fez muito sucesso ali na época, ou que nem na época fez sucesso, mas que conforme o passar do tempo acabou virando ali um clássico, né? Um clássico daquele jeito, né? Que as pessoas passaram a ver o filme e tem, sei lá, um fandom hoje daquela produção. Então eu até comecei a fazer desse jeito, que ficava até legal, mas ainda assim eu tinha que trabalhar com notícias rápidas. Então às vezes eu fazia uma pauta, por exemplo, eu deixava várias pautas já pesquisadas e prontas. Prontas não, né? Porque como é notícia, eu deixava ela pesquisada. E aí na segunda-feira, antes de gravar, eu montava aquela pauta, se aquela notícia ainda estava quente, ou se eu visse que aquela notícia não estava quente, eu refazia, pegava uma outra notícia que estava bem alta ali naquele dia, né, ou que estava bem alta naquele final de semana, e criava uma pauta nova, trazia outras coisas, e aí ficava muito corrido, e eu dormi muito tarde, e aí é cansativo, porque no dia seguinte eu tenho que levantar cedo, tenho que trabalhar, e aí, às vezes não tem hora, às vezes acontecia de chegar segunda-feira, eu não consegui finalizar o meu trabalho a tempo de conseguir pesquisar uma pauta, gravar alguma coisa e lançar no dia seguinte, né? Porque aí à noite eu já tenho que ter lançado o vídeo pro canal completo, já todo editado, com capa, resenha, descrição, tudo, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar, o vídeo ia sair no horário que eu ia estar trabalhando ainda, né? E não adiantava eu colocar o vídeo para sair muito mais tarde, porque se eu colocasse o vídeo para sair muito mais tarde, o YouTube não ia entregar. Então tem um horário ali que é bom para o YouTube fazer essas entregas. E aí às vezes acabava que não funcionava por conta de a correria do meu trabalho, né? O que de qualquer forma eu preciso priorizar o que paga a minha conta, né? Se eu não trabalhar, se eu não ter esse meu primeiro emprego, né, o meu emprego primário, eu não consigo manter o canal. E então o canal é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Eu sei que não dá dinheiro nenhum, o canal já tem 5 anos, né? Já fez mais de 5 anos, né? Vai fazer 6 anos daqui a pouco. Eu criei esse canal aqui no meio de 2019 e produzi, né, para começar a postar as coisas no inicinho de 2020 ali. Porque eu fiquei formulando material durante bastante tempo para ter coisas para trazer, bastante coisa para trazer ali já pronto. Porque o canal bem no início ele era mais voltado para cenografia e teatro, né? Que é direção de arte, mas é dentro do teatro, então é tratado de uma outra forma isso daí. Então, como eu tinha um curso que eu tinha formulado para uma faculdade, eu reformulei esse curso para ele virar o canal, né, e virar um curso gratuito. Então, eu tinha muito material, eu tinha anos de pesquisa, né, para montar esse curso, tinha trazido até coisas de época desde a faculdade para trazer, tinha muito material que tinha que ter estudo, então eu acabei trabalhando bastante tempo nessa formatação dos conteúdos, os vídeos, formular todos os roteiros e aí ter uma estrutura coesa assim, dentro de história do teatro e da cenografia, né, para poder montar. Então, o canal tá há muito tempo aí, é muito mais por querer disponibilizar o conteúdo do que realmente ele tá se pagando e tudo mais, né? Então, tipo, é muito importante que você se inscreva, curta, para o YouTube distribuir ali para outras pessoas que possam gostar do material. Eu sei que eu não tenho toda essa desenvoltura ou a malandragem do YouTube de ser muito mais dinâmico e falar para cima, mas não sou eu, não sou assim, não consigo. Talvez não sóbrio, não, brincadeira, eu consigo sóbrio sim, mas aqui eu, né? Vocês são meus parceiros, vocês gostam aqui do conteúdo, mas eu tento manter o mínimo de preguiça. Não, porque eu não sou assim na vida real, né? Eu não vou conseguir ser tão, né, espalhafatoso, sei lá, na vida real não vou conseguir ser aqui só pra poder nossas pessoas acharem super engraçado e querer dar risada com a história. Não, o conteúdo não é pra isso, né? Tem outras pessoas que fazem, eu fico extremamente admirado, eu gosto de alguns, assim. Nossa, a Lorelai Fox, a desenvoltura dela na câmera em relação a ser, assim, dada, sabe, desprendida, eu não consigo. Eu sou uma pessoa tímida, por mais que não pareça, mas eu sou.
Então, eu preciso priorizar o meu trabalho. Então, isso daí, esse negócio de trabalhar com atualidades e assuntos muito quentes me desgastava muito, porque eu tinha isso por muitas vezes, refazer roteiros e esquecer o que eu já tinha preparado para aquela semana, né? E aí eu decidi que eu não ia falar mais de notícias, né? Era interessante, às vezes eu até trago uma notícia ou outra ainda, mas é uma notícia que às vezes, por mais que seja quente, é algum assunto que eu já domino, então eu consigo fazer um roteiro com muito mais facilidade, trazer referências com muita mais facilidade. Não fico preso naquela de ter que parar, refazer roteiro, reestudar tudo pra naquele dia mesmo gravar, editar e sair logo em seguida, né? Porque você trabalhar com temas quentes é isso, você tem que fazer hoje pra sair hoje, sair amanhã no máximo, senão você não consegue. Então eu tinha que trabalhar com, assim, queimar a roupa os roteiros, as coisas que eu tava produzindo aqui. E como eu trabalho, não dá pra fazer isso, né? Grande parte desses criadores de conteúdo grandes acabam vivendo só de criação de conteúdo ou outros trabalhos dentro disso ainda. Então acaba que tem, às vezes, um roteirista ou um editor ou alguma coisa. Não, aqui sou eu que faço tudo e eu gosto de fazer tudo, não tenho problema nenhum em fazer. Mas é cansativo e eu tenho que aí, né, escolher as minhas batalhas, as coisas que vão funcionar pra mim, tanto como conteúdo, quanto em tempo pra eu poder produzir isso, como facilidade também pra eu falar, porque não adianta eu falar uma coisa que eu não entendo aqui e vocês acharem aí, nossa, ele entende tudo isso, mas na verdade a pessoa tá lendo um roteiro que uma outra pessoa fez, ela não sabe nada daquilo. E assim, o conteúdo que eu trago, querendo ou não, ele é um pouco com pé mais no acadêmico do que no entretenimento, por mais que seja entretenimento, eu tento transpor isso daí, não sei se eu consigo. Se eu consigo, deixa aí claro. Mas eu acho que é importante aí, né, ter pelo menos uma coesão e falar com um pouco mais, não de seriedade, mas com os pés um pouco mais, né, tranquilo no que eu tô pisando aqui. Até por isso que eu não gosto de fazer crítica de filme no canal, por conta disso também, né? Não é uma área que eu entendo, eu gosto de tudo, gente. Eu não vou conseguir fazer sei lá, pegar o Rebel Moon, por mais que eu não goste do filme, ficar aqui achando adjetivo e o porquê de que ele é ruim e tudo mais. Gente, opinião é opinião, eu não gosto e pra mim basta isso daí, não gostei do filme. Mas eu consigo reconhecer que tem coisas muito interessantes que eu gostei muito mais ali do que em outros filmes que são da mesma proposta e tudo mais. Então aí eu entro muito mais dentro da minha área mais acadêmica de conseguir trazer ali, destrinchar o que é e o que não é pautável para mim dentro do canal, né? Agora, se eu for para outra área, eu poderia até falar de narrativa, eu poderia até falar, né, de construção narrativa, semiótica dentro do filme, então o trabalho dele de diversas camadas dentro dos projetos. Daria até para falar, porque eu tenho um conhecimento para isso, eu estudei para isso também, né? A direção de arte, você trabalha muito a semiótica e estruturas narrativas, você precisa disso para poder construir a parte visual do filme, além também de que eu sou escritor, né? Tipo, eu escrevo vai fazer mais de 20 anos, então tenho um livro publicado e tudo mais, mas autopublicação mas é publicado, tá? Então, já viu alguém falar que, sou escritor, nunca nenhuma autopublicação teve? Nunca nenhuma cara tapa deu? Então, autopublicação também é publicação. Inclusive tem o link aí, se vocês quiserem, vai lá, na descrição tem outros demais links, mais links, alguma coisa assim, tá lá o link para os meus livros, se vocês quiserem comprar. Ou se vocês quiserem esperar também, vira e mexe, eu sempre coloco ele gratuito lá para poderem baixar. Como é que é o nome dele? Na Amazon, né? Então, daria para eu falar dessas estruturas, porque eu tenho conhecimento, tenho estudo aí, muito tempo, né, de estudo nas áreas, mais tempo do que eu tenho de cenografia, inclusive, e direção de arte. Mas não é uma coisa que eu quero trazer para cá, entendeu? Não é uma coisa que eu quero discutir, porque já tem muita gente discutindo essas coisas. Eu consigo trazer essas coisas quando eu vou falar de design de produção, mas eu não quero falar disso especificamente, porque de análise narrativa e de estudo de camadas dentro do filme, já tem muita gente que faz isso daqui. Eu acredito que tem pessoas que fazem muito bem e eu não me acho, não é nem bom o suficiente, mas eu acho que eu tenho outras coisas que são interessantes para trazer. Essas coisas que são interessantes também, eu acredito que tenham pessoas muito competentes que já estão trazendo. Se for para eu trazer essas coisas que essas pessoas competentes estão trazendo, eu preciso ter algum diferencial. E eu acredito que eu não conseguiria trazer esse diferencial nisso que eles estão fazendo. Até porque eu não tenho roteirista, eu não tenho editor para fazer, né, um estudo super complexo.
Eu tento ser muito mais objetivo nos meus roteiros, exatamente porque sou eu que faço o roteiro, sou eu que edito, tem que sair 2 vídeos por semana, então não adianta eu fazer vídeos super elaborados, porque não é isso que cabe, né, eu fazer no momento. O que cabe eu fazer, o que eu consigo fazer, é o que eu entrego no canal. Eu acredito que tá bom, não é o suficiente, mas eu acredito que tá muito bom. Tá muito melhor do que já foi um dia no canal, e eu acredito que esteja trazendo aqui não só essa qualidade que eu tô trazendo, né? Por mais que seja simplificado, eu tô trazendo um conteúdo dentro dessa qualidade, né? Pode ser que ela melhore com o tempo, com certeza ela melhora com o tempo, mas aí eu precisaria de outros artifícios, outras estratégias e outras estruturas para conseguir fazer isso mesmo. Mas é isso, gente. Eu vou publicar aqui o vídeo do filme... Eu vou publicar aqui o cortezinho do trecho dos bastidores e da cena da freira no filme O Drácula, de Bram Stoker. E aí por mais que seja o dia anterior do que eu tô gravando a rotina do canal, né, dos 2 trabalhos e fazendo a produção do canal, o dia vai acabar basicamente da mesma forma, né, depois de ter editado o vídeo, subido ele do canal pra ver se tá tudo certinho, eu vou descansar. Eu vou, na verdade, descansar não, né? Eu vou ler um pouco, fazer algumas anotações aqui. O livro que eu tô lendo agora é o Frankenstein, né? Dá pra ver Frankenstein aqui, bem pequenininho. Pra poder ter um pouquinho mais de coisas que eu possa trazer no vídeo que eu vou fazer sobre o Frankenstein do Guilherme Del Toro. E aí é isso. Vou ler até onde eu aguentar. Na hora que eu sentir sono, vou correr pra cama, dormir e aí só amanhã. E aí eu vou encerrar esse vídeo aqui porque eu preciso editar ele para ele sair no sábado. Amanhã sai o vídeo da análise da direção de arte do filme O Labirinto do Fauno. Na quinta-feira tem o podcast de arquitetura, né? Tá tudo certinho lá, falando sobre arquitetos no cinema, arquitetura no cinema. E esse aqui que sai no sábado. E aí, muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, deixa aqui sua opinião. É o primeiro daily vlog que eu faço, não sei nem se dá pra chamar disso daí de um daily vlog, porque não foi o dia inteiro, foi coisas pontuais e muito mais em relação ao canal, trazendo informações aqui. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.